Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, na vida da sua família. É sempre bom louvar o Senhor, é sempre bom aprender do Senhor e mais uma vez estamos juntos de maneira virtual, mas real, aprendendo da palavra dele, dessa palavra maravilhosa que nos encoraja em dias tão difíceis e nos faz entender que Deus se preocupa comigo e se preocupa contigo. Então, o meu desejo, a minha oração é que você esteja bem em nome de Jesus e que o seu coração esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor. Para você que não é inscrito no canal, está acompanhando pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal. Compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse alcance, serem alcançadas, na verdade, pela palavra poderosa do Senhor Jesus, que não volta vazia. E eu não tenho dúvidas, você também será abençoada para a glória do Senhor. Vou pedir que você feche os seus olhos, que você me acompanhe em oração, porque Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você de encorajamento e fortalecimento. Feche os olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado pelo carinho, Senhor, pela força de nos fazer levantar das nossas camas em mais um dia. Com certeza dias de lutas, mas também dias de vitórias em nome de Jesus. Obrigado por Tua palavra que nos alimenta, nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a toda essa turbulência que o mundo tem passado, Senhor, nós podemos olhar para a Tua palavra, nos refugiar nela, encontrar abrigo, segurança, paz, consolo e esperança aos nossos corações, Senhor. Porque aquele que prometeu é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu para as nossas vidas. Senhor, restaura o coração abatido desse ouvinte, dessa ouvinte que nesse momento está acompanhando. Nós cremos e sabemos que só o Senhor tem o poder para consolar e confortar os nossos corações. Por isso, Senhor, na dependência do Teu Santo Espírito, nós clamamos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que cada ouvinte, cada pessoa que está cultuando ao Senhor nesse momento, possa alcançar essa esperança maravilhosa. Nós te agradecemos, Senhor, porque as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. E não vemos a hora, Senhor, de estarmos vivendo contigo a vida gloriosa prometida a todo aquele que crê. Nós te agradecemos, Senhor, e por isso oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta que muitas pessoas ficam até com receio de fazer, porque a gente sabe que são dias de lutas, dias de dor, dias de angústia, mas eu preciso perguntar, como anda o seu coração? Como está o seu coração? E eu sei que algumas pessoas irão dizer, olha pastor, meu coração está bem, graças a Deus, eu tenho desfrutado a paz que vem do Senhor, e isso é uma realidade também, mas a gente não pode se esquecer, menosprezar, fazer como se nada tivesse acontecendo, porque também tem o outro lado da moeda. Tem pessoas que com certeza irão dizer assim, pastor, meu coração não está nada bem, eu tenho sofrido muito, eu tenho passado por dias difíceis, o meu coração, na essência da palavra, pastor, tem se perturbado, está angustiado. E isso é uma realidade, a gente não pode menosprezar isso. Precisamos desenvolver empatia. Não é porque o coração de muitas pessoas está bem, o coração de muitas pessoas realmente está descansado no Senhor, que a gente vai fazer vistas grossas para aqueles que têm sofrido, têm passado por angústias. E com certeza, até você que está com o coração em paz no Senhor, conhece alguém que não está em paz, tem vivido dias difíceis. E a palavra de hoje, com certeza, porque a palavra de Deus, ela irá confortar, aliás, irá dar força, a palavra do Senhor vai trazer uma força tremenda para o seu coração que já se encontra em paz e mais ainda, vai restaurar a paz daqueles corações que têm andado perturbado por coisas que têm acontecido nos últimos dias. Isso não foi diferente na vida dos discípulos de Jesus. É interessante, algumas pessoas até comentam, acham engraçado a forma como eu tenho colocado os títulos, os temas das mensagens. Essa mesmo não é diferente, é um título, um tema para chamar a atenção. Minha casa, minha vida eterna. Você sabe que isso existe em alguns programas de governo para auxiliar os mais necessitados, aqueles que têm necessidade de uma moradia. E a gente ora pelos nossos governantes para que realmente aprimorem cada vez mais as políticas públicas de auxílio àquelas pessoas que mais necessitam.
E isso é uma forma de chamar a nossa atenção, porque a gente tem esse plano desenvolvido por Deus. E quando a gente olha para a palavra do Senhor em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, a gente vai encontrar aqui os discípulos com os corações agitados, perturbados, ansiosos. E Jesus, ele vem apresentar esse programa aos discípulos: minha casa, minha vida eterna. E isso é muito bom, porque isso traz esperança. Algo que os discípulos estavam vivendo, mas Jesus, trazendo essa mensagem, estava fazendo com que os discípulos viessem a contemplar de maneira futura aquilo que Deus já tinha preparado para eles. Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, e sempre que se fala em João, o Evangelho de João no capítulo 14, vem logo à nossa mente aquela palavra profética, aquela palavra de encorajamento que Jesus disse no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e isso é descrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, mas tem todo um contexto que abarca essa palavra profética, essa palavra encorajadora, essa palavra que ministra aos nossos corações. Porque os discípulos estavam com os corações angustiados. E aí Jesus Cristo, ele diz, João 14, a partir do versículo 1, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Essa palavrinha aqui, perturbar, uma outra versão traz, não se turbe o nosso coração. A palavrinha é a mesma, o significado é o mesmo, traz a ideia de angústia, de agitação, de ansiedade. Então, como a Bíblia fala que Jesus conhece o meu e o seu coração, e Ele quer trazer conforto e consolo aos nossos corações angustiados, o que é que Ele está dizendo logo de cara apresentando esse projeto, minha casa, minha vida? Ele está dizendo, não adianta ficar perturbado, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar angustiado em vossos corações. Não se perturbe o coração de vocês. Ponto de partida, creiam em mim, creiam em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, uma outra versão traz, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Jesus Cristo, Ele não está aqui para fazer falsas promessas. O conforto e o consolo aos nossos corações, Jesus conhecendo os nossos corações, Ele está dizendo, tem moradas preparadas para vocês. Se não houvesse, eu nem estaria trazendo esse discurso, não estaria trazendo falsas esperanças. Por isso que vocês não precisam ficar perturbados, não precisam ficar agitados, angustiados. E olha que Jesus já tratou a respeito da ansiedade quando falou para os discípulos, lá na montanha, no Sermão do Monte, quando ele disse para os discípulos, não andeis ansiosos de coisa alguma. E mesmo assim, João, sendo usado por Deus, traz essa palavra para nos fazer relembrar de todas as promessas do Senhor de vida futura, de vida eterna, de morada eterna presente com Ele. Então Jesus está dizendo, na casa de meu Pai, olha só, há muitas moradas. E se eu for, versículo 3, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que coisa maravilhosa, como isso traz consolo e conforto. Jesus está dizendo e deixando claro para os discípulos, na verdade relembrando tudo que ele já havia falado. Olha, eu vou sofrer nas mãos dos algozes, eu serei perseguido, baterão em meu rosto, irão maltratar de mim, eu serei crucificado, eu serei morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Isso aqui é de uma forma mais suave para dizer que Jesus, diante de tudo que ele iria passar, ele iria para o Pai, as moradas estariam preparadas e que os discípulos estariam com ele para todo sempre. E lembre-se, nós somos discípulos de Jesus também. Essa promessa de Deus, ela se estende para mim e para você também. Porque a palavra de Deus é viva e ela consola os nossos corações. O seu coração pode estar perturbado. Eu não sei o que está acontecendo, mas de uma coisa eu sei, a palavra de Deus traz o consolo para mim e para você. E Deus diz, olha, não fique com o coração perturbado, angustiado, porque eu vou preparar lugar. E eu voltarei para buscar vocês.
levarei para mim mesmo, até porque a palavra de Deus diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Então, se somos propriedades de Deus, Ele vem buscar o que é dele. Jesus veio aqui, sofreu, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Estamos no século 21. Jesus não voltou ainda, mas isso não anula o fato de que você pertence a Ele, você que entregou sua vida a Ele. Você é propriedade dele, então Ele vai voltar para nos levar para Ele, para sempre, para estarmos nessas moradas eternas. Aí a palavra do Senhor nos diz, no versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aqui é muito importante frisar. A gente tem vivido uma guerra cultural, uma guerra ideológica, uma guerra política, uma guerra religiosa, mas Jesus, Ele não abre mão disso, a palavra dele declara isso. Vocês conhecem o caminho. É um caminho que leva até essas moradas. Jesus vem nos buscar, irá nos conduzir até essas moradas, mas deixa claro que o caminho é um só. As pessoas irão apresentar vários caminhos, várias facilidades. Lembre-se, Jesus disse que o caminho é estreito, o caminho é apertado, o caminho é dificultoso. São poucos os que chegam e passam por ele. A gente não pode se esquecer disso. E quando Jesus ele diz aqui, vocês sabem o caminho, ele está desafiando os discípulos, Jesus sempre naquela forma didática, curiosa, encorajadora, de nos fazer lembrar que Ele é o caminho. Ele está apenas desafiando os discípulos, vocês já sabem o caminho. O caminho é Ele mesmo, tanto que Ele vai evidenciar isso aqui. Lembra que eu comecei dizendo que João 14, ele é muito clássico porque as pessoas lembram muito de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é à toa que quando Ele provoca os discípulos dizendo que Ele é o caminho, no versículo 5 ele diz, a palavra do Senhor diz, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Olha só, o caminho estava diante deles, o caminho estava ali encarnado diante dos discípulos. Vocês sabem o caminho, mas aí fica a pergunta aqui, já fiz uma pergunta, como é que anda o seu coração, e eu vou fazer uma outra pergunta para você, que acompanha, que está cultuando a Deus nesse momento. Você conhece o caminho? Interessante até que na última mensagem, falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente já entrou na terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Você que não acompanhou, você pode acompanhar. Na verdade, vai poder acompanhar quando todas as mensagens forem editadas, forem colocadas de uma forma mais enxuta para facilitar o seu estudo. Na igreja de Pérgamo, quando eu estava pregando na Igreja Batista Esperança, no último domingo à noite, foi citado a respeito das pessoas que abominam o caminho. E a palavra caminho nas Escrituras, quando se refere lá em Atos, mostra que está com letra maiúscula, mostrando que as pessoas estavam injuriadas, retadas por conta desse caminho que estava sendo ensinado. O caminho era o próprio Cristo. E aí Jesus diz, olha, vocês conhecem um caminho e eu quero perguntar para você, você conhece o caminho? Você sabe o que Jesus tem preparado? Porque Tomé disse, olha Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Aí Jesus, de uma forma muito carinhosa, de uma forma amorosa, Jesus diz, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho. Não somente isso, versículo 6, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, não é uma verdade ou as verdades que tem no mundo. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ele diz mais, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso traz encorajamento. Isso traz uma lembrança de que nós estamos neste mundo de forma passageira e precisamos focar em Jesus, porque Ele é o caminho. As moradas que Ele foi preparar para mim, para você, e que Ele vai nos buscar para nos levar, Ele está dizendo, olha, acreditem nisso. São palavras fiéis e verdadeiras, dignas de toda aceitação. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se esqueça disso, meu amado e minha amada que está acompanhando em nome de Jesus. E aí ele diz no versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, aqui é a essência. Aqui é a essência, porque muitos ouviram falar de Jesus,
Os livros de história, os livros contemporâneos de história mostram que a história ocidental está dividida em antes e depois de quem? De Cristo. As pessoas têm ouvido falar de Cristo, mas as pessoas não conhecem a Jesus, não conhecem o caminho. Se você perguntar quem é Jesus, para a maioria absoluta das pessoas, elas vão dizer alguma coisa a respeito de Jesus, não importa o que vão dizer, mas alguma coisa vão falar a respeito de Jesus. Só que Jesus está dizendo aqui, se vocês realmente me conhecessem na essência, e só aquele que tem comunhão com Deus conhece Ele na sua essência, também conheceriam meu Pai, disse Jesus. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Mesmo diante dessa explicação paradoxal, se vocês me conhecessem, mas agora vocês conhecem, Jesus está dizendo o seguinte: vocês conhecem o caminho, só não se familiarizaram ainda. Por quê? Porque eu estou diante de vocês. O Pai está diante de vocês. O caminho está diante de vocês. A palavra viva está diante de vocês. Olha que profundo ensinamento nós temos aqui em João no capítulo 14. Aí ele diz no versículo, a palavra do Senhor nos diz no versículo 8. Disse Filipe, Tomé já teve a dúvida, agora vem Filipe. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas pera lá, no versículo 7 Jesus não estava dizendo? Jesus não disse? Se vocês realmente me conhecessem, essência. E isso aqui é a prova de que os discípulos não conheciam Jesus na essência. Ouviram falar de Jesus, mas não conheciam Jesus na essência. Então, olha o que diz o versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Estou diante de vocês, é o que Jesus está dizendo. Estou diante de vocês. Aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então Jesus, de maneira paciente, diz, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Olha que palavra confrontadora, mas também acalentadora. Eu estou com você, Filipe. Quanto tempo eu estou caminhando com você? Quem me vê, vê o Pai. Quem está olhando para mim, está aprendendo do Pai. Está conhecendo na essência, não apenas de ouvir falar, Filipe. Porque as obras que Jesus já disse isso. As obras que eu faço não posso fazer de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que executa essas obras. Mostrando que Jesus sempre dependeu do Pai, do Espírito Santo, os três são um, é algo que a nossa mente não consegue compreender porque nós somos finitos, nós somos limitados. Mas ele está dizendo, quem me vê, Filipe, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Aí o versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu fico imaginando a cara dos discípulos nesse momento. Primeiro Tomé tem uma dúvida a respeito do caminho, para onde o Senhor vai, se eu não sei para onde o Senhor vai, não conheço o caminho. Filipe agora diz, Senhor, está falando aí que é quem vê a mim, quem vê o Senhor vê o Pai. Mostra-nos o Pai, Senhor. Está meio confusa essa história. Eu fico imaginando a cara dos discípulos quando Jesus disse para Filipe, estou há tanto tempo com vocês e você me pergunta, Filipe, mostra-nos o Pai. O Pai está aqui diante de você, diante de todos vocês, porque quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer mostra-nos o Pai? Ou você não crê, versículo 10, ou você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha que coisa maravilhosa. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Porque a Bíblia mostra que Jesus é a manifestação exata, a essência plena do Deus invisível. Ninguém pode contemplar a Deus na sua essência que não caia morto. Porque imagina, você já parou para pensar o que seriam os nossos olhos humanos olhar para aquele que é todo poderoso, daquele que criou os céus e a terra, daquele que é santo, 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 daquele que não conheceu o pecado, aquele que se fez pecado por nós, porque tomou o nosso lugar na cruz, mas é a essência da santidade. Já parou para pensar, contemplar com os nossos olhos pecaminosos a um Deus que é tremendamente santo?
Aí Jesus vem, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Deus encarnado, para que pudéssemos contemplar a essência do Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo. Porque Ele é a expressão, de acordo com as Escrituras, a expressão exata do seu ser. Aí o versículo 11 ele diz, mais uma vez, creiam em mim. Aí a gente volta para o versículo 1, lembra que a gente começou? Jesus Cristo consolando e confortando os corações dos discípulos. Ele disse, não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Olha que coisa maravilhosa. Aí no versículo 11 ele reforça. Porque a essência da compreensão do projeto Minha Casa, Minha Vida Eterna tem como ponto de partida a crença no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pinta todo esse quadro, todo esse panorama para nos mostrar exatamente essa questão, mostrar a essência do seu ser, mostrar que tudo que ele está falando é verdadeiro, mas que é necessário crer. A Bíblia fala em outro momento que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz no versículo 11, creiam em mim. Creiam em mim quando digo que estou no Pai. Creiam em mim quando digo que o Pai está em mim. Creiam em mim que sou o caminho. Creiam em mim que sou a verdade. Creiam em mim que sou a vida. Vale a pena. Vale a pena crer em Jesus. Vale a pena fortalecer a nossa fé em Jesus. Aí ele diz assim, ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Que obras são essas? Jesus havia curado enfermos, Jesus tinha perdoado pecados, prerrogativa do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Jesus estava fazendo as mesmas obras, por isso que ele diz, creiam por causa das mesmas obras. Porque eu sou a manifestação exata do ser de Deus, do Pai, do Todo-Poderoso. A gente não pode abrir mão disso e as pessoas estão fraquejando na fé porque têm perdido o foco, Satanás com um dardo inflamado aqui, outro acolá, fazendo com que as pessoas percam a direção e se esqueçam dessas palavras. É um texto conhecido. Quantas vezes eu já falei nesse texto, quantas vezes você já ouviu mensagens de outras pessoas, outros pregadores nesse texto. Mas notem como a palavra se renova, como a palavra é viva, é suficiente, nos faz lembrar de tudo que Ele tem nos ensinado. É por isso que Deus não abre mão na pessoa do Espírito Santo, quando Ele diz para os discípulos, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Quando eu for, eu vos enviarei outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo. Ele estará contigo, convosco o tempo todo e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. As pessoas têm se esquecido de Deus, têm se esquecido das promessas do Senhor, porque aperta ali, aperta acolá, e elas se esquecem de que tem um projeto de morada eterna preparado pelo nosso Deus para mim e para você. Oh, glória a Deus! Aí Jesus diz, olha, se vocês têm dificuldades para entender, é até compreensível. Eu posso compreender porque isso é demais para uma mente limitada, mas pelo menos creiam em mim, pelo menos pelas mesmas obras que eu realizo. Aí no versículo 12 diz, digo-lhes a verdade. Mais uma vez, olha aí a essência e a prerrogativa de se crer. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que tenho realizado. Olha que coisa maravilhosa. E diz mais no versículo 12, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Mas a nossa fé é tão pequena que para compreender isso, chega a ser difícil na concepção humana. Mas Ele está dizendo, o caminho sou eu, a verdade sou eu, a vida sou eu. Vou preparar lugar. Mas enquanto não volto para buscar vocês, porque eu voltarei para buscar vocês, porque onde eu estiver, vocês estarão também. Enquanto não vier para buscar vocês, vocês têm uma obra para fazer. Obras ainda maiores, mas precisam crer. A gente precisa crer. Se eu estou aqui, se você que está me assistindo ainda está aí, claro, é óbvio, está assistindo, está acompanhando, é porque Deus tem uma obra na sua vida e você pode fazer coisas tremendas, mas a sua falta de fé, a incredulidade está limitando a ação do Espírito Santo na sua vida. Você precisa crer em nome de Jesus para fazer coisas maiores ainda.
Jesus foi preparar lugar, amém, aleluia, amém. Mas você está aqui, eu estou aqui, então a gente precisa fazer alguma coisa logo para o reino. A gente não pode perder mais tempo, porque obras maiores podemos fazer em nome de Jesus, mas para aquele que crê. Olha aí a palavrinha crer aparecendo no texto várias vezes. Aí ele diz no versículo 13: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Estou pregando aqui em nome de Jesus, trazendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra não voltará vazia, porque Deus me garantiu isso. Eu peço a Deus em nome de Jesus, e Ele fará coisas na sua vida, na vida dos seus amigos, porque Ele disse no versículo 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Notaram? O projeto Minha Casa Minha Vida já está pronto, mas Jesus não voltou ainda para nos buscar. O caminho, a verdade e a vida foi preparar lugar, mas enquanto Ele não volta, eu preciso fazer alguma coisa e você também. Eu estou fazendo a minha parte, mas e você? Como anda o seu coração? Será que as tristezas no seu coração, as angústias, as lamentações, elas estão abafando o agir de Deus na sua vida? Já parou para pensar que enquanto a gente está esperando aquele que foi preparar lugar para a gente, nós poderíamos estar fazendo coisas grandes e tremendas para a glória do Senhor? Já parou para pensar nisso? Quanta coisa você poderia estar fazendo para Deus, mas está paralisado, está paralisada porque a tristeza está abatendo, a angústia. Mas Jesus Cristo disse, não se perturbe o seu coração, fortaleça a sua fé em nome de Jesus, e coisas maiores você fará para a glória de Deus, porque em tudo isso, o nome do Pai, a Bíblia diz, é glorificado no Filho. Mas para que isso aconteça, creia que Ele foi preparar lugar, creia que Ele voltará, creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas creia que você pode fazer muita coisa para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Creia nisso, porque Ele disse, obras maiores do que essas faremos em nome do Senhor Jesus. Que Deus aplique a palavra dEle no seu coração, que Ele te livre de todo mal e a força que você tanto espera, ela seja suficiente na sua vida e imediata para a glória do Senhor. Até porque não estamos aqui por acaso e precisamos fazer mais para a obra do Senhor. Que Deus te abençoe na força do Espírito Santo e no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém.